começar nosso culto! Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, voltamos, né? Que delícia, que beleza! Voltamos este mês de fevereiro para contar para vocês mais histórias sobre a Bíblia, mais versículos para vocês, para a gente ter mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Amém? E este mês nós vamos estudar mais 4 historinhas. E o tema nosso será os personagens escondidos, mas importantes. Então, na Bíblia existem muitos personagens que falam sobre Deus, que contam história, que falam sobre milagres, que falam sobre a história da igreja. São muitos, mas a gente não conhece todos. E este mês de fevereiro nós vamos conhecer 4. Hoje nós vamos conhecer um. Eles são pequenos. Por que pequenos? Porque não falam tudo sobre eles, falam alguns pontos, falam o que eles fizeram de importantes. Por isso que eles são pequenos. Não é como Davi, que matou um gigante, que foi rei, e conta toda a história de Davi. A Bíblia menciona eles 1 vez, 3 vezes, por isso que eles são pequenos, mas eles foram muito importantes. Sim, foram, vocês vão ver a história daqui a pouco. Vamos falar o versículo? E o nosso versículo de hoje é: convém que ele cresça e eu diminua. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 30. Quem é que deve crescer, crianças? Sim, Deus deve crescer na nossa vida. E nós devemos diminuir, devemos nos prostrar diante do Senhor. Convém que Ele cresça, porque nós, seres humanos, nós pessoas, fomos criados para louvar, engrandecer somente a Ele, somente a Deus. Amém? Hora da história! Então, crianças, a nossa história de hoje é uma história bem curtinha, mas muito importante. O nosso personagem escondido, ele aparece lá no livro de Colossenses. É o irmão Epáfras. Epáfras, ele aprendeu a ser um cristão. Ele aprendeu todo o livro, ele aprendeu a Bíblia, as doutrinas, as regras da igreja com o irmão, sabe quem? Com o irmão Paulo, o apóstolo Paulo. E Epáfras, ele congregava lá na igreja de Colossos. Certa vez, ele começou a escutar algumas palavras que não estavam escritas na Bíblia, que não era do Evangelho. Então ele ficou preocupado. E como ele era muito amigo, ele era companheiro do apóstolo Paulo, ele foi até o apóstolo Paulo e conversou com ele e falou: Paulo, lá na igreja dos Colossenses, lá na igreja de Colosso, está havendo algumas histórias, algumas palavras que não foi o que o Senhor me ensinou. Então, o apóstolo Paulo ficou preocupado. Sim, sabe o que ele fez? Então, ele começou a escrever as cartas. Olha, Paulo então começou a escrever cartas aos colossenses, à igreja de Colosso, dizendo como que era para ser cristão, como que Deus agradava do nosso coração, escrevendo tudo o que Deus mandava ele escrever. Então, Epáfras recebia essas cartas e ele ensinava ao povo de Colosso. Então ele também foi um professor. Sim, ele ensinava tudo o que Paulo dizia para ele, como ser um cristão de verdade, como amar a Deus, como ser humilde, como engrandecer ao nosso Deus, porque como diz o nosso versículo, convém que Deus cresça e nós diminuímos, e nós sejamos pequenos. Então Epáfras era uma pequena parte daquela igreja. Ele era um servo fiel a Deus, mas ele ensinava ao povo como servir a Deus. E também, toda vez, Epáfras, ele enviava relatórios, mais cartas, enviava para Paulo. E isso incentivava Paulo, sabe o quê? A orar. Isso, a orar
cada vez mais para aquele povo, para o povo de Colosso. Sim, e também a escrever mais e mais. Quando Epáfras mandava cartas a Paulo, mandava notícias de como estava a igreja, o coração de Paulo se enchia e isso incentivava ele. E isso fazia com que Paulo tinha mais gosto de escrever ao povo de Colossenses e às outras igrejas também, porque eram notícias boas. Sim, Epáfras também mandava notícias boas e o que era para consertar, ele falava para o povo também corrigir. Então Epáfras não foi um grande como Paulo, apóstolo como Paulo, mas ele foi o mediador, ele foi um personagem muito importante. Ele mandava notícias para Paulo de como que estava a igreja. E Epáfras também, ele intercedia assim, ele orava para cada membro daquela igreja, para todos os membros. Epáfras falava com Deus e falava com Paulo também. Viu como que é importante, mesmo a gente não sendo um cantor da nossa igreja, é importante a gente louvar junto com ele, porque aquele que louva ao Senhor engrandece o coração do Senhor, né? Mesmo quando a gente não é professor, nós somos os alunos, nós temos que ser fiel, estar ali toda vez com nossas professoras. Amém, crianças? Nós também somos pequenos, não precisamos de ser pastor, um grande músico, mas quando a gente louva e quando a gente engrandece o Senhor, isso faz toda a diferença. Deus agrada grandiosamente e Deus também nos usa para abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes quando a gente está cantando no ônibus, quando a gente está cantando na escola, quando nós estamos falando alguma coisa e Deus nos usa para falar algo com o nosso coleguinha, nós também somos usados pelo Senhor. Não precisamos ser grandes pregadores, cantores, professores, mas podemos ser pequenos desde quando nós nos deixamos ser usado por Cristo. Você também pode ser usado por Cristo. É só deixar Deus falar com você. É só deixar seu coração limpinho, sem o pecado. Todo dia fazer as nossas orações. Todas as vezes que pecamos, pedir perdão para o nosso Deus. Deixar o nosso coração sempre limpinho. E sempre com nossa boca falar coisas boas para agradar ao Senhor. Deixa Deus te usar também, assim como Deus usou Epáfras para incentivar Paulo, nós também podemos ser usados para incentivar outras pessoas. Amém, crianças? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, semana que vem.